Olá pessoal, quero falar sobre os resultados da Minerva Foods, conforme você está vendo aqui, ticker BEEF3, onde os destaques do segundo trimestre de 2021 foram o lucro líquido de 116,7 milhões de reais, no segundo trimestre de 2021, o lucro nos últimos 12 meses de 548,7 milhões, o fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2021, após despesas financeiras, capex e capital de giro, foi positivo, que é muito bom para a empresa, pelo 14º trimestre consecutivo, ponto bastante positivo aqui, importante para a empresa, com 647 milhões na métrica recorrente e 425 milhões descontando o efeito caixa negativo do hedge cambial. E nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre totalizou 1,4 bilhão de reais. A alavancagem líquida do segundo trimestre de 2021, medida através de um múltiplo dívida líquida EBITDA, dos últimos 12 meses encerrados em junho, permaneceu estável em 2,4 vezes, um número saudável na minha opinião, mesmo após o pagamento de 383 milhões de reais em dividendos no trimestre. A receita bruta consolidada da Minerva atingiu 24,3 bilhões de reais nos últimos 12 meses, alta de 28% versus quando compara os 12 meses do período anterior de 2020. Também no segundo trimestre de 2021, as exportações atingiram 70% da receita, mantendo a companhia como líder em exportação de carne bovina na América do Sul. Imagina, da receita, 70% vem de exportação, com 20% de market share. A receita líquida foi de 6,3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, crescimento de 43% versus o segundo trimestre de 2020 e de 8% versus o trimestre anterior. Resultado positivo em termos de receita líquida. E os últimos 12 meses totalizou 22,9 bilhões de reais, alta de 28% quando comparado na base anual. O EBITDA da empresa no segundo trimestre de 2021 atingiu 544,9 milhões, uma alta de 12% se comparado ao primeiro trimestre de 2021, com a margem EBITDA 0,3 pontos percentuais maior, alcançando 8,7%. E nos últimos 12 meses, o EBITDA totalizou 2,2 bilhões, crescimento de 8% na base anual, atingindo a margem de 9,6%. E aqui eles mencionam que nesse segundo trimestre de 2021 a empresa anunciou o compromisso Minerva Foods com a sustentabilidade, com investimento esperado em 1,5 bilhão de reais em iniciativas de combate aos efeitos das mudanças climáticas, no monitoramento da cadeia de suprimentos e na maior eficiência ambiental de nossas operações. Isso é muito importante, principalmente quando se exporta para o mercado europeu. E aqui menciona que o monitoramento de fazendas fornecedoras indiretas na Amazônia, evoluímos com a integração da ferramenta VisiPack em nosso sistema. A meta prevista para dezembro desse ano foi antecipada para agosto, reafirmando nosso pioneirismo nas ações para combate às mudanças do clima e a proteção de ecossistemas. Muito positivo. E aqui essa parte que normalmente não leio, mas aqui tem uns pontos que são importantes, que eu acho interessante que você conheça, que é a mensagem de administração, onde eles mencionam que encerramos a primeira metade de 2021, novamente entregando uma sólida performance operacional e financeira, concordo plenamente, e ratificando a liderança da Minerva Foods na exportação de carne bovina da América do Sul. Mesmo diante de um cenário ainda desafiador, o desempenho operacional e financeiro da companhia reflete os sólidos fundamentos do mercado global de carne bovina. Nesse segundo trimestre de 2021, a companhia totalizou 6,3 bilhões de reais de receita líquida e 544,9 milhões de reais de EBITDA, encerrando o trimestre com 116,7 milhões de lucro líquido. Enquanto no semestre, o EBITDA totalizou 1 bilhão de reais e o lucro líquido alcançou o patamar de 376,2 milhões, reflexo da disciplina financeira e excelência operacional da Minerva Foods. Outra métrica bastante importante, o fluxo de caixa livre, concordo plenamente, uma prioridade dessa administração, foi positivo pelo 14º trimestre consecutivo e após o resultado do hedge cambial alcançou 425 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, totalizando 734 milhões de reais no primeiro semestre de 2021 e 1,4 bilhão de reais nos últimos 12 meses. Muito positivo. Vamos para a parte dos números realmente, e aqui tem a parte de análise de resultados, onde menciona que são os principais indicadores consolidados. Eu vou direto aqui para a receita líquida da empresa, tá certo? Que é o que realmente me interessa. Onde o segundo trimestre de 2021 chegou a 6,2 bilhões de reais, quando você compara com o segundo trimestre de 2020, que chegou a 4,3 bilhões, uma variação positiva de 42,9%. Quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, que foi de 5,8 bilhões, o aumento foi de 8,3%. E quando você compara os últimos 12 meses também, o crescimento foi de 8,4%.
Você vem aqui para o EBITDA da empresa. Nesse trimestre, segundo trimestre de 2021, chegou a 544,9 milhões de reais, contra o segundo trimestre de 2020 foi de 590,2 milhões de reais. Foi um decréscimo de EBITDA de 7,7%. E quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, que foi de 484,9 milhões, o aumento foi de 12,4%. O motivo dessa queda do segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2020, basicamente, é a comparação, né? Que com essa pandemia aí, esse consumo de alimentos aumentou bastante. E o de carne também cresceu muito. Então, 2020 foi o que se pode dizer fora da curva. E aí, mesmo assim, o decréscimo em relação a esse fora da curva para 2021, sendo apenas de 7,7%, na minha opinião, ainda é bastante positivo. Margem EBITDA da empresa, chegou a margem EBITDA aqui de 8,7% no segundo trimestre de 2021, contra 13,4% no segundo trimestre de 2020. O motivo é o mesmo que eu já mencionei acima. A dívida líquida, a EBITDA da empresa, nos últimos 12 meses. A LTM é o Last 12 Months. Segundo trimestre de 2021, 2,4 vezes. Segundo trimestre de 2020, 2,6 vezes. Uma redução de 0,2 vezes. Positivo. E aqui, em termos de lucro ou prejuízo líquido, 116,7 milhões no segundo trimestre de 2021, contra 253,4 milhões no segundo trimestre de 2020. Essa diferença toda aqui é o que a gente já tem conversado, né? A comparação realmente muito fora da curva. Então fica difícil de comparar, mas quando você compara, por exemplo, com os outros trimestres, ano a ano também, você vai ver a mesma coisa. Olha, o primeiro trimestre de 2021 ainda estava com um efeito muito forte, 259,5 milhões contra 116,7 milhões, uma queda de 55%. E quando você compara os últimos 12 meses, até o segundo trimestre de 2021, com os 12 meses anteriores até o último trimestre de 2020, você vê um decréscimo de 20%. Ou seja, esse efeito da pandemia em 2020, começando em 2021, influenciou bastante os resultados. Aí quando você compara esse segundo trimestre de 2021, que as coisas já estão começando a voltar um pouco ao normal, tem essa diferença toda. Mas, na minha opinião, ainda é bastante positivo. E aqui eles mencionam que neste trimestre, de modo a facilitar a análise e acompanhamento das principais métricas operacionais e financeiras da Minerva Foods, estamos disponibilizando aos investidores uma planilha base de dados com as informações comparativas desde o início de 2019. Quem quiser entrar em mais detalhe pode ir lá e comparar com 2019, por exemplo, você vai ver que o que eu estou falando aqui em termos de margem e do resultado ter sido bom faz sentido. Esse material está disponível no mail e do resultado da página deles. Perfeito. E aqui você pode até clicar, mas eu não vou fazer isso. Resultados por divisão de abates, crescimento, olha uma taxa. No segundo trimestre de 2021, a divisão Brasil abateu 323,6 mil cabeças de gado, com a taxa de utilização da capacidade de 70,9% na Athena Foods. O abate totalizou 545,4 mil cabeças de gado no mesmo período, para fazer uma taxa de utilização de 76,6%. E aqui você está vendo. Chegou a 76,6%, Athena Foods, segundo trimestre de 2021. Olha o segundo trimestre de 2020, parecido. 76,3%. Aqui é a mesma coisa. Indústria Brasil, 70,9%. Segundo trimestre de 2020, 63,2%. E aqui você tem o consolidado, 74,4% no segundo trimestre de 2021. Comparando com o segundo trimestre de 2020, foi de 69,7%. Lembrando que a margem EBITDA foi bem maior para essa época. E aqui menciona, né, cara? Divisão Indústria Brasil, no segundo trimestre de 2021, a receita bruta da divisão Indústria Brasil atingiu 2,9 bilhões de reais, crescimento de 41,8%, quando comparado ao segundo trimestre de 2020 e de 8,9% na comparação com o trimestre anterior. E a divisão foi responsável por 44% da receita bruta consolidada da companhia, Brasil. E aqui, quando você vai para o mercado externo, você vê 64,4% da receita bruta da divisão Indústria Brasil no segundo trimestre de 2021. E aqui menciona, as exportações da divisão Indústria Brasil geraram receita de 1,8 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, um crescimento de 25,9% na comparação anual e de 9,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. E aqui menciona que a boa performance das exportações da divisão reflete a demanda aquecida no mercado mundial de carne bovina, principalmente na Ásia, que cresceu 9 pontos percentuais na comparação anual. E aqui eles mostram a evolução por região. África teve nos últimos 12 meses, encerrados em junho de 2021, a região correspondeu por 5% apenas das exportações da divisão Brasil, que era de 7%.
quando comparado ao mesmo período de 2020. Américas, a região das Américas correspondeu por 6% das exportações da divisão, estável quando comparado ao mesmo período de 2020. Ásia, a região da Ásia, aí é que você vê a influência asiática no mercado para a empresa. Totalizou 59% do total exportado para a divisão Brasil, crescimento de 9 pontos percentuais, ou seja, compensou tudo que caiu na África e Américas, quando comparado aos últimos 12 meses de 2020. A China segue em destaque na região, correspondendo por aproximadamente 50% das exportações totais no período, mantendo-se como o maior destino das exportações da divisão. Tem que prestar atenção com tudo que acontece na China, né? Que aí tem muito impacto na empresa. Sei que é a comunidade dos Estados Independentes, e aí menciona que a participação da comunidade dos Estados Independentes, representada essencialmente pela Rússia, totalizou 5% das exportações da divisão Brasil, redução de 7 pontos. E a Europa correspondeu por 9% das exportações da divisão, estável quando comparada aos últimos 12 meses do segundo trimestre de 2020. NAFTA, a região foi responsável por 9% das exportações, acréscimo de 8% na comparação. Perfeito. E aqui, Oriente Médio, a região correspondeu por 7% do total exportado pela divisão, queda de 2 pontos percentuais. E aqui menciona na parte do NAFTA ainda isso aqui, ó, que tornando-se o segundo principal destino das exportações da divisão, explicado principalmente pela reabertura do mercado dos Estados Unidos para a carne bovina brasileira no início de 2020. Ou seja, resultados positivos. E aqui é o detalhamento completo da divisão Indústria Brasil, o que é que vendeu, o que é que exportou. Aí você pode entrar em mais detalhes depois. Menciona da Athena Foods, que é a receita bruta da Athena Foods no segundo trimestre de 2021, que compreende as operações das unidades no Paraguai, Argentina, Uruguai e Colômbia, atingiu 3,3 bilhões de reais, forte expansão de 62% ante o mesmo trimestre de 2020 e um crescimento de 11% na comparação com o trimestre anterior. Nesse segundo trimestre de 2021, a Athena Foods representou 51% da receita bruta consolidada da companhia. Está bem dividido, né? Bem diversificado. Mercado externo, 78,5% da receita bruta da Athena Foods no segundo trimestre de 2021, ou seja, a maior parte foi para a exportação. E a receita bruta das exportações da divisão totalizou 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, robusto crescimento de 65,1% na comparação anual e um incremento de 13,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. E aqui eles mencionam a mesma coisa que você viu para do Brasil, você vê aqui a Athena Foods, que é a mesma coisa, e você vê aqui, ó, que, por exemplo, a parte das Américas foi responsável por 26% das exportações da divisão nos últimos 12 meses encerrados, crescimento de 6 pontos percentuais. É basicamente de onde vem a carne. Caiu no Brasil, mas aumentou na Athena Foods, então isso aí também ajuda. Ásia, a participação da região das exportações atingiu 37%. Você vê que mesmo a Athena Foods é do Brasil, operação brasileira, extremamente dependente da Ásia. E aqui menciona que a China destaca-se com 28% do total das exportações. Comunidades dos Estados Independentes, 12% das exportações. Europa, 8% do total. NAFTA, 4% das exportações nos últimos 12 meses, uma redução de 4 pontos percentuais. Oriente Médio, 10% das exportações advindas da empresa, expansão de 3 pontos. Ou seja, a empresa teve um resultado bastante positivo. Divisão de trading aqui, mercado externo, 32% da receita bruta, mercado interno, 68%. Bem, é isso, não tem muito o que falar aqui não, porque eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, porque aqui eles vão entrar em mais detalhes, mas os resultados, na minha opinião, foram bastante positivos. A parte de despesas com vendas gerais administrativas representaram 6% da receita líquida, enquanto as despesas gerais e administrativas atingiram 3,5%. Você vê aqui, no segundo trimestre de 2021 foi de 3,5% percentual da receita líquida, quando você compara com o segundo trimestre de 2020, que foi de 4,5%, teve uma queda de 1 ponto. Positivo. O EBITDA da empresa consolidado da companhia alcançou 544,9 milhões no segundo trimestre de 2021, um aumento de 12,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA foi de 8,7% no trimestre, expansão de 0,3 pontos percentuais ante o trimestre anterior. No acumulado do ano, o EBITDA totalizou R$1 bilhão. E aqui menciona, considerando os últimos 12 meses, o EBITDA alcançou 2,2 bilhões de reais, um crescimento de 8,4% na base anual, com margem de EBITDA de 9,6%. E aqui é a parte que eles normalmente não querem mencionar muito, né? Mas não tem problema nenhum, que é o lucro-prejuízo, que aqui o segundo trimestre de 2021 foi de 116 milhões, quando você compara com o segundo trimestre de 2020, foi 253, uma queda de 54%. É o que eu falei, basicamente aqui é uma comparação com um período fora da curva. Você tem essa parte aqui do EBITDA novamente,
queda de 7,7% por motivo acima, e a margem EBITDA a mesma coisa. E aqui eles devem falar também do resultado financeiro. No segundo trimestre de 2021, o resultado financeiro líquido foi negativo em 322,3 milhões. A valorização do real frente ao dólar norte-americano apresentou um impacto positivo no caixa de 204,7 milhões. Entretanto, o movimento de apreciação do real resultou em um impacto negativo de 222,4 milhões na linha de outras despesas, como efeito da marcação a mercado dos instrumentos de derivativos e reflexo da nossa política de hedge cambial. Perfeito, não tem problema nenhum. Resultado líquido, que é isso aqui que é importante. Nesse segundo trimestre de 2021, a Minerva registrou um lucro líquido de 116,7 milhões de reais, com a margem líquida de 1,9%. No acumulado do ano, o lucro líquido alcançou 376,2 milhões. Considerando os últimos 12 meses, o lucro líquido totalizou 548,7 milhões de reais, com 2,4% de margem líquida. E aí eles não entram em detalhe, mas o motivo é esse mesmo. O fluxo de caixa livre, já mencionado que entrou bem, aumentou. Investimentos, que é uma parte também que é importante, que mostra a capacidade da empresa de crescer. No segundo trimestre de 2021, os investimentos totalizaram 69,5 milhões de reais, sendo 40,9 milhões destinados à manutenção das unidades industriais da companhia e 28,6 milhões aplicados na expansão de capacidade operacional. No acumulado do semestre, totalizamos 142,9 milhões em investimentos e nos últimos 12 meses, 352,1 milhões. Positivo. Essa parte de expansão, importante também. 28 milhões. Bom, parte SG, a empresa está investindo bastante nisso. Monitoramento das fazendas, eu mencionei no começo. Aqui é a parte ESG ainda. Aqui é pioneirismo na avaliação de riscos de indiretos. E aqui faz toda a análise de riscos, né? Oportunidades e riscos também a serem mitigados. Eventos subsequentes, que é aumento de capital decorrente do exercício de bônus de subscrição, está aqui, que a empresa está mencionando, gestão de passivos, não tem nada de outro mundo. Bem, é isso. Vamos dar uma olhadinha no preço da ação, como é que ela está agora, só para ver se ela tá se o mercado já está refletindo isso, se essa leitura que a gente está falando aqui está certa ou não. Valorização dos últimos 12 meses teve uma queda de 26%, no mês uma queda de 3%, e hoje está caindo 1%. Dividendo de 11,87%, um bom dividendo. Você vê no dia aqui, evidentemente, o mercado acabou de abrir, então ainda não está com os dados. Nos últimos 5 dias você está vendo aqui, olha, teve essa queda aqui, foi já o resultado. Aí agora o mercado vai começar a digerir as informações do que aconteceu e a realidade, realmente o que está acontecendo, e a tendência é que o preço volte novamente a subir. Nunca se sabe, né? Boa liquidez média diária de 53 milhões, PL de 8,7, quando você compara com com a média que é de 29,7, tá bom? P sobre VP de 11,28, a média de 3,49, então o preço aqui em teoria está um pouquinho acima quando você compara o P sobre VP. O ROI 129%, normalmente isso aqui é um ROI acima de 10%. Margem líquida está em linha com o que eles mencionaram lá, evidentemente. Então a empresa pagadora de dividendos, agora o resultado, na minha opinião, payout de 78%, não foi um resultado ruim, foi um resultado bom. O problema é quando se compara com o segundo trimestre de 2021, como eu já falei, que foi fora da curva, mas a tendência para a empresa com a reabertura da economia é de crescimento. Então, basicamente isso aí, bom resultado para a Minerva, pagando bons dividendos, uma empresa a se considerar bem. É isso, nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.